Essa história eu dedico ao meu grande amigo Nildo, o menino mais velho, em uma linda região brasileira. Quando ainda eram meninos, 2 irmãos resolveram fazer o trajeto da cidade à fazenda dos pais, caminhando 50 quilômetros de estrada. Que loucura! E num lindo e ensolarado dia, eles almoçaram e logo depois pegaram suas mochilas e saíram. E caminharam. As horas e os quilômetros foram passando e o cansaço chegando. Aqui e ali paravam para descansar um pouco e recuperar as forças. E seguiram. Por volta das 5 da tarde, chegaram à casa dos avós, que ficava um pouco mais da metade do caminho. Depois de comerem alguma coisa e descansarem, pediram por um cavalo para fazer o resto da viagem, mas o cavalo, segundo a vovó, não estava disponível. Que pena. Que merda, pensou o mais velho. Eu sabia. Eu te disse. Resmungava. O jeito é continuar caminhando. Vamos embora. Despediram e saíram. Ainda faltava um bom pedaço de estrada. O mais difícil. O mais assustador. Várias pessoas que usavam aquele trecho contavam e juravam ter visto luzes flutuantes, ouvirem risadas, gargalhadas, gritos, vozes, etc. Tudo que era assombração aparecia naquele pedaço de estrada, principalmente no cerrado que havia antes de chegar na fazenda dos pais. Naquele cerrado, alguma coisa sempre acontecia. Também contava de aparição de uma mulher que, pelo jeito, vivia ou estava perdida por aquelas bandas. O melhor para os 2 meninos era caminhar o mais rápido possível e pedir a Deus que nada acontecesse. E os 2 caminharam. O sol começava a se esconder. Qualquer barulho que ouviam era motivo de susto suficiente para deixá-los com os olhos arregalados e espantados. Mas nada de anormal acontecia. Mais adiante, o mais novo perguntou ao irmão se acreditava nas histórias que contavam daquele lugar. O mais velho, sem querer demonstrar sua preocupação, apenas respondeu que não sabia e que ele parasse de fazer perguntas e arrochasse o passo. E arrocharam. E o sol entrou e a noite chegou. O medo aumentava. Por volta das 7 da noite, eles chegaram ao cerrado assombrado. A preocupação e o medo dos meninos era maior que nunca. Mas aquele cerrado não perdoava. Ao chegarem a uma grota que havia no meio do cerrado, os 2 pararam surpresos e espantados ao ouvirem uma voz de mulher chamando por eles. Uma voz de mulher que parecia conhecê-los muito bem. Uma voz conhecida. Uma voz familiar. "A mamãe!" exclamou o mais novo com um jeito surpreso, alegre, sem saber se caminhava ou esperava por ela. O mais velho continuou caminhando. "Mano, é a mamãe!" gritou o mais novo olhando em direção da voz. O mais velho continuou caminhando sem dar a menor atenção. A voz continuava chamando. "Mano, é a mamãe! Vamos esperar por ela!" gritou o irmão mais uma vez. O mais velho parou, olhou para o irmão e exclamou: "Que mamãe? Você tá doido?" O mais novo insistiu dizendo que era mamãe, que era sua voz e que eles deviam esperar por ela.
O mais velho, sem querer demonstrar o que pensava ou assustar, perguntou ao irmão: "O que a mamãe pode estar fazendo aqui nesse lugar a essa hora?" O mais novo não soube responder. "Vamos embora daqui", ordenou o mais velho, começando a caminhar. A voz chamava. O mais novo não sabia o que pensar. Como deixar a mamãe para trás e sozinha no meio do mato? Como não podia ser a mamãe se a voz era dela? E se não era a mamãe, quem podia ser? E nesse instante, o menino reconheceu com pavor o que o irmão não teve coragem de dizer. Meu Deus, uma assombração. Pensou, acelerando o passo e acompanhando o irmão mais velho. A estranha voz continuava chamando por eles, nome por nome. O medo dos dois agora era quase insuportável. E sem pensar ou perder nem mais um segundo, os meninos dispararam na carreira, sem olhar para trás. E pouco a pouco a voz foi ficando na distância. Graças a Deus. E os meninos correram todo o restante do caminho. Ao chegarem na entrada da fazenda, eles pararam na casa de uma tia que ficava a uns 400 metros da casa dos pais. Cansados, com sede, apavorados, porém salvos. Perguntaram se a tia havia visto a mamãe e ela respondeu que sim, que haviam passado todo o dia juntas cozinhando. Minutos depois, chegaram à casa, onde encontraram a mamãe tomando café e comendo geleia. E depois de ouvir o acontecido, a mamãe olhou para eles com um jeito assustado e carinhoso e disse: "Não era eu não, filhos. Não era eu não." Te cuida e muito obrigado.